Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por clicarem para assistir a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como aprender um idioma de maneira eficiente. Muita gente acha que aprender uma língua estrangeira é algo super difícil e isso acontece porque na maioria das escolas o aprendizado de idiomas é praticamente nulo, porque a falta de qualidade de ensino é extremamente notável. A pessoa aprende inglês por vários anos ou qualquer outra língua, né? Mas aqui em Angola, no caso é inglês, mas não passa do I am, you are e etc. E isso é o básico do básico. Mas para não estar aqui a dar muitas voltas, antes de tudo, vou começar por recomendar um livro para vocês. E o livro é esse, o livro O Meu MBA, Seja um Mestre em Gestão, por Josh Kaufman. Esse livro é muito interessante. Na página número 2 tem um subtema: não precisa de saber tudo. E o terceiro parágrafo diz: um dos aspectos mais bonitos da aprendizagem de qualquer tema é o fato de não precisarmos de saber tudo. Basta compreendermos alguns conceitos fundamentais que contêm o essencial do valor. E a partir do momento em que dispomos de alicerces sólidos, princípios nucleares sobre os quais trabalhar, torna-se-nos muito mais fácil construir sobre os nossos conhecimentos e progredir. Esse é realmente um livro de gestão muito prático. Aprender um idioma é adquirir uma habilidade. E quando se fala de adquirir conceitos fundamentais ou princípios nucleares, bem, isso envolve o primeiro aspecto do aprendizado da habilidade. E o primeiro aspecto é a desconstrução da habilidade, nesse caso, a desconstrução do idioma. A desconstrução envolve pegar algo grande ou algo complexo e dividir em partes menores. Assim como quando nós comemos um bolo. Nós não comemos o bolo inteiro de uma vez. Nós dividimos o bolo por fatias e dessa maneira o comemos. E para a desconstrução da habilidade, nós vamos usar a lei de Pareto, também conhecida como regra dos 80/20. A lei de Pareto foi criada pelo economista italiano chamado Vilfredo Pareto e diz que 80% dos resultados vêm de 20% do esforço. Essa lei se aplica também ao aprendizado de idiomas. Nós podemos selecionar os 20% do idioma, a parte mais usada, que nós queremos aprender. E para fazermos isso, nós podemos fazer o uso de perguntas. Fazer o uso de perguntas. É interessante que no passado, na Grécia Antiga, havia um filósofo chamado Sócrates. E Sócrates usava o chamado método socrático. Esse método envolvia fazer uma série de questões, não apenas para obter respostas específicas, mas para encorajar uma compreensão clara e fundamental de um assunto a ser discutido. O filósofo Sócrates acreditava que o primeiro passo para o conhecimento era o reconhecimento da ignorância de alguém. Então, se nós fizermos perguntas específicas, vamos chegar ao ponto de refletir na nossa própria ignorância. Mas, para não fugirmos do assunto, vamos então às tais perguntas específicas que nós podemos fazer. Algumas delas são: quais são os verbos mais usados e a conjugação deles no presente, passado e futuro? Quais são os adjetivos, advérbios, preposições e pronomes mais comuns? Como devo usar o plural e o singular? Quais são os nomes dos objetos mais comuns que uso durante o dia? Como devo pronunciar o alfabeto? Como devo contar os números? Quais são os dias da semana? Quais são os meses do ano e como devo pronunciá-los? Também selecionar coisas mais importantes ou mais usadas, aspectos do dia a dia que são muito considerados, como por exemplo pratos de comida, bebidas, o assunto família,
animais, objetos de casa, clima, lugares, desporto, saúde, escola, cultura, meios de transporte, roupa, sapatos e partes do corpo. Se fizermos isso, nós vamos adquirir vocabulário suficiente para as atividades do dia a dia. Depois disso, nós precisamos definir alvos específicos. Definir alvos específicos. E esses alvos devem ser alvos diários, semanais, mensais e alvos anuais. Por exemplo, um alvo específico. No final do dia tenho de ser capaz de falar e pronunciar em voz alta 7 palavras em inglês. No final de semana tenho de ser capaz de contar uma pequena história em francês. No final do mês tenho de ser capaz de explicar e escrever eventos específicos em Lingala. No final do ano tenho de ser capaz de entender e ter uma conversa de pelo menos 15 minutos com um falante nativo da língua Kimbundu. É muito importante definir alvos específicos. Mas por quê? Bem, há uma citação em inglês que diz: "Without a goal, you can't score." O que é que isso quer dizer? Que para marcar um golo, tu precisas de ter uma baliza. Para pontuar no jogo de basquete, tu precisas de ter uma tabela. O objetivo é marcar, e para marcar, nós precisamos de ter alvos específicos. O vídeo já está a ficar muito longo, por isso agora vou passar para algumas perguntas que os seguidores da minha página do Instagram mandaram. Não vou poder responder a todas as perguntas porque são muitas, mas vou responder pelo menos 2 ou 3. A primeira pergunta é a pergunta do Uziel Gonçalves. É gramaticalmente confuso aprender 2 idiomas ao mesmo tempo? Depende. Depende do idioma. Se tiveres a aprender idiomas que são mesmo parecidos, talvez seja confuso para ti porque às vezes vais misturar palavras, por exemplo, se for espanhol e italiano, há palavras que são parecidas, a pronúncia também é um pouquinho parecida, mas se tiveres a aprender, vamos dizer, espanhol ou francês e japonês ou chinês, são línguas que a gramática é totalmente diferente, então não vais conseguir misturar o vocabulário nem a gramática e não vai se tornar confuso para ti. Então, é gramaticalmente confuso aprender 2 idiomas ao mesmo tempo? Depende. A segunda pergunta foi feita pela Cris. How many languages do you speak? I speak 5 languages with different levels of fluency. Which ones are they? Portuguese, English, French, Spanish, and Japanese. Which one was the hardest to learn and why? The hardest to learn was Japanese because the structure of the language is different. It's subject, object, and verb. You don't say like I watch TV. You say TV I watch, and it's really different, so sometimes it's complicated. A próxima pergunta é: What motivated you to keep learning English and French? Essa pergunta foi feita pela Joelma Janete. Acho que a Joelma fala português, então vou falar português. Bem, o que me motivou a continuar a aprender foi que eu acho difícil encontrar livros interessantes em português. E em inglês há uma quantidade de livros muito grande e também o conteúdo da maior parte da internet está em inglês. Então eu preferi aprender inglês para poder ter acesso a muito conteúdo, porque eu gosto muito de ler e gosto muito de assistir a vídeos, aulas e etc. E o francês eu sempre
sempre amei o francês e também os países que estão ao redor de Angola são países que falam maioritariamente francês e inglês. Então, acho que essas duas línguas são importantes porque eu gostaria de me comunicar com pessoas que falam essas duas línguas e as outras que eu também estou a aprender. Bem, foi muito interessante fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram do vídeo, coloquem um like, partilhem o vídeo na vossa página, do Facebook, e eu espero continuar a fazer vídeos como esses, mas eu preciso de receber um bom feedback para continuar a fazer vídeos como esses. Então espero obter um bom feedback e espero que vocês estejam bem, fiquem bem e continuem a ter o desejo de aprender, porque é sempre bom aprender. Ok? Tchau!